que nós vamos falar sobre a memória virtual. Primeira coisa, pessoal, a ser dita quando a gente ouve falar em memória virtual é que esse termo difere das memórias físicas tradicionais. Porque a memória virtual não é uma memória física como a memória RAM, memória ROM, como a memória cache, como a memória flash. Essas são memórias físicas, portanto hardware. A memória virtual é uma memória lógica, é parte lógica, por isso virtual, porque não é real, não é física, certo? Ela imita a ideia de uma memória. E uma coisa muito importante, por ela ser virtual e por ser parte lógica, então ela é considerada software. Percebe? Memória virtual, software. Memória RAM, memória ROM, memória cache, memória flash, hardware. Mas a memória virtual é software porque é parte lógica. Outra coisa importante, se alguém perguntar quem cria então essa memória virtual, quem gerencia essa memória virtual no sistema é o próprio sistema operacional. Vamos pegar como exemplo o Windows. O Windows é um sistema operacional. Então o Windows, é responsável pela criação e pelo gerenciamento desta memória virtual. Porque o gerenciamento e a criação da memória virtual é responsabilidade do sistema operacional, pegando como exemplo aí o próprio Windows, né? Agora, vamos à finalidade dela, o que ela permite. Então, a memória virtual, pessoal, ela permite executar programas que necessitam de mais memória do que a memória física disponível, mais memória do que a memória principal disponível. Isso porque quando a gente está usando o computador, olha só esse desenho que eu montei para vocês, nós temos aqui o disco rígido fazendo função de memória secundária, a memória RAM de memória principal e temos a CPU, que é a unidade central de processamento, que dentro dela tem memória cache. Como é que funciona a história? A memória principal, que é a memória RAM, é a responsável por manter os dados que estão em processamento, que estão em execução, aquilo que estamos usando no momento. Só que pode chegar num ponto de tanto eu abrir programas e arquivos ao mesmo tempo, que a memória principal, que é a memória RAM, fique completamente ocupada, que não tenha mais espaço nessa memória principal para manter mais e mais dados necessários ao processamento nesse momento. E aí que entra em cena o sistema operacional, criando a chamada memória virtual na forma de arquivos de paginação dentro lá do disco rígido. Então a memória virtual ela é criada pelo sistema operacional e ela é criada na forma de arquivos de paginação dentro do disco rígido, certo? E por que ela é criada? Porque quando não tem mais espaço para armazenar tantos dados que são necessários ao processamento nesse momento, aqui na memória principal, parte desses dados ficam sendo alocados então na memória virtual. Só que isso tem um revés. Usar de forma demasiada a memória virtual faz com que o computador fique bem mais lento. Então o ideal é que eu tenha memória principal suficiente para armazenar tantos dados que eu necessito ao processamento naquele momento. Porque se eu não tiver tanto espaço na memória principal, o computador vai ter que começar a usar de forma demasiada a memória virtual. E se o computador usar de forma demasiada a memória virtual, ele vai ficar mais lento. Então vamos lá a uma conclusão. Os dados dos programas que não cabem atualmente naquela memória RAM, que é a memória principal do computador, eles acabam sendo salvos temporariamente em arquivos de paginação lá no disco rígido, que é a tal memória virtual. Então esses arquivos de paginação criados no disco rígido para armazenar mais e mais dados, além do que a memória principal suporta, é que nós chamamos de memória virtual. Certo? Como esses arquivos, obviamente, são apenas uma simulação, então, da memória real, eles não são, de fato, a memória real, a memória principal, eles vão receber a denominação de memória virtual. Vamos fazer questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo, então, a leitura da primeira questão, dizendo assim: o termo que define um recurso utilizado por sistemas operacionais para simular a existência de uma maior quantidade de memória principal é... Letra A, memória L1. Letra B, memória volátil. Letra C, registrador. Letra D, memória virtual. E a letra E, backup. Pessoal, no momento que essa questão disse, utilizado por sistemas operacionais para simular, quando ele disse para simular a existência de maior quantidade de memória, quando eu digo que algo está simulando, então eu digo que essa é uma memória
virtual, porque a memória virtual não é real, ela simula a memória real, mas ela não é a memória real, então ela é virtual. Não era memória L1, a memória L1 é um tipo de memória cache, é um nível de memória cache. Memória volátil é uma especificação de memórias, como o caso da memória principal, a memória RAM, que é volátil, a memória cache, que é volátil, são memórias que perdem os dados na ausência de energia elétrica. Registrador é um tipo de memória muito pequena que aparece dentro do processador e que atende justamente o primeiro momento que os dados são processados pela CPU. E dentro da CPU nós temos uma ULA, Unidade Lógica Aritmética, que fica consultando dados nos registradores para processar. Memória virtual era a resposta e backup significa simplesmente cópia de segurança, não era a resposta dessa questão também. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo a leitura dessa questão que diz assim: nos microcomputadores a técnica de memória virtual é gerenciada pelo ou pela letra A, disco rígido, letra B, memória principal, letra C, sistema operacional, letra D, BIOS, letra E, placa-mãe. Bem, pessoal, embora tradicionalmente a memória virtual seja criada na forma de arquivos lá no disco rígido, não é ele, disco rígido, que vai gerenciar essa memória virtual. Quem vai gerenciar a memória virtual é o sistema operacional. Letra C de Canadá, sistema operacional. Vamos imaginar, eu dei exemplo antes, o Windows é um sistema operacional. Ele é responsável por criar e por gerenciar a memória virtual. Mesmo que ele crie a memória virtual no disco rígido, na forma de arquivos de paginação, ele é quem gerencia. Então não é o disco rígido que vai gerenciar. O disco rígido pode servir apenas como um armazenamento dos arquivos que formam a memória virtual, mas quem gerencia essa memória virtual é o sistema operacional. Então não era o disco rígido, não era a memória principal, porque a memória principal não é a mesma coisa que virtual, a virtual é uma simulação da memória principal. Não era BIOS, BIOS é o sistema básico de entrada e saída, fornece os primeiros dados na inicialização do computador, e placa-mãe é a placa mais importante do computador, que recebe o processador e outras placas e outros dispositivos eletrônicos a ela conectados. Então aí ficamos com a letra C de Canadá como a resposta dessa questão. Vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: o recurso do sistema operacional que consiste em simular a memória de acesso aleatório, RAM, utilizando uma parte do disco rígido, de modo que a unidade central de processamento, que é a CPU, não pare de processar os programas e os programas possam continuar em execução. No momento que ele falou de novo, pessoal, que consiste em simular a memória de acesso aleatório. A memória de acesso aleatório é a RAM. Então, simular a memória principal, que é a memória RAM. No momento que falou em simular a memória principal, a resposta tem que ser a memória virtual, sem dúvida nenhuma. Não era disco flexível, que são os disquetes antigos, né? Não era memória cache vem dentro do processador e acelera a execução do processamento. Não era memória ROM é uma memória somente de leitura que armazena alguns elementos, principalmente vinculados à inicialização, como o caso do BIOS. Então, resposta aqui, memória virtual da letra A de América. Esse não tinha dúvida, ele falou simular a memória de acesso aleatório RAM. Memória de acesso aleatório RAM é a memória principal, então ele estava falando simular a memória principal. Quando diz simular a memória principal, a resposta é memória virtual, letra A, sem dúvida nenhuma. Vamos a mais uma questão, acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: com relação aos componentes de um computador, julgue os itens seguintes. Uma memória virtual paginada melhora o tempo de acesso médio à memória principal por se tratar da alocação de uma parte da memória ROM? Pessoal, errado. O uso da memória virtual, paginada ou não, mas aqui paginada, ele vai deixar o computador mais lento, o que acelera o processamento de uma forma como um todo é a memória cache, certo? A memória virtual paginada, então ela não melhora o tempo de acesso médio à memória principal. O uso demasiado e o uso de memória virtual faz com que o computador fique mais lento. Ah, professor, então por que usam? Usam porque se não tem mais espaço na memória principal, tem que ter um espaço a mais, que é a memória virtual, para o computador não parar. E ali ele continua ainda na questão errando, porque ele diz, por se tratar da alocação de uma parte da memória ROM. Totalmente errado. A memória virtual é criada na forma de arquivos de paginação no disco rígido e não na memória ROM. Portanto, completamente errada essa questão.